E aí, galera, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta hoje com mais um episódio do podcast Bola Planismo. Sei que estão com saudades, demoramos um pouquinho a postar, mas aqui estamos de volta aí para acompanhar tudo que está acontecendo no mundo do futebol, no mundo do esporte nessas últimas semanas, nesses meses aí que estamos de quarentena, isolamento social, a grande maioria, mas assim mesmo, damos um jeitinho para compartilhar, passar e também dar nossas opiniões aqui para vocês escutarem, se divertirem e também, claro, interagirem com a gente pelo Twitter, ou então pode mandar mensagem lá nos comentários do Instagram, Bola Planismo, mesma coisa no Twitter, mande suas sugestões, suas perguntas, e mais uma vez, muito obrigado para vocês que estão nos seguindo e também estão acompanhando de alguma forma esse podcast, compartilhe com todo mundo, manda para a família, se pega o celular de todo mundo de casa, se inscreva no canal do avô, da avó, isso aí, não importa. O importante é vocês estarem inscritos e também acompanhando o nosso podcast Bola Planismo. Com muito prazer, mais uma vez, eu, João Marcelo, estou aqui apresentando esse podcast e hoje nós pegamos algumas coisas, alguns temas que aconteceram no futebol brasileiro nesta semana, algumas negociações, algumas confusões, também podemos dizer. Jogamos no liquidificador, batemos tudo, vamos bater tudo por aqui e passar essas informações para vocês ficarem ligados e também interagirem, conhecerem um pouco da nossa opinião sobre tudo que aconteceu. Hoje, comigo, mais uma vez, infelizmente o Leandro não está, mas os dois, meus grandes amigos, estão aqui. Conhecia através, quando a gente fala, a gente costuma brincar, as mães costumam falar para a gente não conhecer ninguém através da internet, né? Mas ainda bem que eu desrespeitei essa norma dela e pude conhecer essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo nesse podcast. E hoje vou começar pelo meu amigo, meu parceiro tricolor, Vitor Nicho. Seja bem-vindo mais uma vez, Vitão. Vamos falar hoje agora sobre o mercado da bola, né, no Brasil, né? A gente não tinha nenhum podcast agora, o primeiro podcast a gente falando sobre o futebol brasileiro. E hoje, logo de cara, a gente vai falar tanto de time de Série A quanto de time de Série B, né? Com o Avaí também se reforçou bastante, vai falar um pouquinho sobre a chegada do Ralf. E hoje também, como a gente estava conversando agora há pouco com o Juara, nosso parceiro aqui do lado, que falou da chegada do Fred. Então, estamos gravando hoje, domingo, no dia da chegada do Fred. E vale lembrar também, Vitão, que tem o nosso podcast falando sobre a chegada do Fred. Se você descer e procurar um pouquinho aí, vai ver. Comentamos sobre a vinda do Fred antes mesmo dele acertar com o Fluminense. Aliás, já estava acertado, né? Só faltava mesmo esse anúncio oficial e hoje o Fluminense anunciou. Aproveitou que passou aqui na Rede Globo do Rio de Janeiro o jogo Fluminense-Palmeiras de 2012, o ano que o Fluminense foi campeão com 2 gols do Fred, por sinal. Então, aproveitou e anunciou o Frederico Chaves Guedes, camisa 9. Vamos falar disso também, mas deixando os temas para depois, também vou chamar ele, convidar que também está comigo nesse podcast, nosso caçulinha, o Juara. Seja bem-vindo, Juara. Opa, galera, aqui estou eu. Primeiramente, queria agradecer por estar aqui de novo, mandar um abraço para o nosso amigo Leandro, que hoje não pôde estar conosco. E primeiro, para dizer você, ouvinte, torcedor do Flu, chega para aquele flamenguista chato, aquele vascaíno folgado, aquele botafoguense irritante, chega. E chega assim e fala para ele: eu ouvi primeiro aqui, eu ouvi primeiro no Bola Planismo, Fred é do Flu. E minha segunda consideração é o Caio Henrique no Atlético de Madrid, a volta dele, um bom jogador canhoto que pode jogar na lateral, no meio. Esse é meu destaque inicial. Só para deixar claro aqui, não posso deixar passar, antes do Joara dar essa entrada, ele errou, tá? Ele falou boa noite, mais uma vez tomou um esporro, então por conta disso não vai aparecer porque ele pediu para cortar na edição. Mas essa parte eu sei que vai ficar. Isso é intriga então da oposição. Relembrado aqui mais uma vez o Joara tomando um puxão de orelha no podcast. Então é isso, galera. Esses são os dois que estão comigo hoje no Bola Planismo aqui no episódio de hoje. E vamos começar, como o Joara já adiantou, sobre o Caio Henrique. Isso mesmo, lateral, o torcedor tricolor conhece bem, jogou também no Paraná, foi para o Grêmio, um dos grandes contratados do Grêmio para a temporada, muita gente esperava muito dele, mas por conta de um extra ali no contrato, uma coisa que poderia acontecer, o Atlético de Madrid, clube espanhol, solicitou a volta antecipada do lateral esquerdo. Vale lembrar que o Caio Henrique é do Atlético de Madrid, ele estava emprestado para o Fluminense, foi emprestado para o Grêmio também, e o Grêmio confirmou na sexta-feira passada o retorno do Caio Henrique ao Atlético de Madrid. O lateral ele jogou apenas 5 jogos
no tricolor gaúcho e também em entrevistas dadas a repórteres do Globoesporte.com afirmou o seu desejo de retornar futuramente para o Grêmio. E os 5 jogos, alguns deles foi titular, outros não, mas mesmo sendo um grande jogador, e o Grêmio perde muito, Vitor, com essa ida do Caio Henrique para a Espanha. Concordo definitivamente. E se você pensar, né, o Grêmio teve muito trabalho para trazer o Caio Henrique. E o lance mais marcante do Caio Henrique, eu acho que é aquela expulsão generalizada no Grenal na Libertadores. Agora o Grêmio, que teve tanto trabalho para contratar o jogador, vai ter que voltar com o Cortez. Eu não tenho nenhum problema com o Cortez, acho um baita jogador, mas vamos ver se o Grêmio realmente vai seguir com ele, ou com o Guilherme Guedes, né, que veio da base agora, ou com o Marcelo, zagueiro, que também joga de lateral, mas eu também acho totalmente improvável disso acontecer. E eu também acredito que isso também seja uma questão da quarentena, que também tem enfrentado e tenha acontecido de prejudicar o Grêmio dessa maneira. Acho que uma grande perda para o clube. E vale lembrar, né, que eu também, só para deixar ressaltado, não tenho nada contra o Cortez, não. Acho ele um lateral muito comum. Não acho o Cortez mil maravilhas, um dos melhores laterais do país, não, longe disso. Mas é um lateral comum que tem muita dificuldade para mim na parte ofensiva. Infelizmente, hoje queremos definir lateral parte ofensiva, parte defensiva, e até mesmo não nós, jornalistas ou futuros jornalistas, que queremos assim, isso parte de treinadores, parte de analistas, mas o lateral ele precisa ser completo de alguma forma. E o Cortez ele não apresenta muito, na minha opinião, ofensivamente, e também defensivamente tem dado os moles, deu uns moles no último ano aí com o Grêmio, foi bastante criticado, sendo que como não tinha reserva. Nessa temporada, Joara, ele já era praticamente considerado reserva para a entrada do Caio Henrique. Os primeiros jogos, o Caio Henrique, como acabou de chegar, ficou no banco, até porque estava disputando lá o Sub-23 com a seleção olímpica, e quando retornou ficou no banco, mas já tinha voltado, já estava começando a ser titular. E quando começou a jogar, vai lá para a Espanha. Vale lembrar também que ele vai enfrentar lá o Renan Lodge, atual lateral esquerdo do Atlético de Madrid, vem jogando muito bem e para muitos atual lateral esquerdo titular na seleção brasileira. Com certeza, João. Novamente, eu acho que a diretoria do Grêmio está fazendo um bom planejamento, mesclando contratações de jogadores experientes como Diego Souza e Thiago Neves, que eu considero apostas, até porque vieram com contrato de produtividade, e com a juventude, trazendo o próprio Caio Henrique e o Lucas Silva, né, que é aquela eterna promessa. Eu considero ele um bom jogador, mas que teve vários problemas físicos. Voltando para o Caio Henrique, na minha opinião, ele não tem condição atual de ser titular no Atlético, porque, como o João mesmo falou, o dono da posição é o Renan Lodge, tá entendendo? Que para mim também deveria ser titular na seleção brasileira. Eu acho que era Marcelo Jadeu, Felipe Luiz, Alexandre é um bom reserva, mas como o João falou, no futebol de hoje precisamos de jogadores completos. E o Alexandre é um bom lateral defensivamente, mas ofensivamente deixa muito a desejar. Porém, é aquela história. O Caio Henrique não chega para ser titular, mas é um jogador que pode jogar tanto na lateral quanto no meio, ou seja, é um jogador que todo treinador gosta. Sim, o Caio Henrique vai fazer muita falta pro Grêmio, fez muita falta no Fluminense, a torcida ainda gosta muito, sente muito a falta dele, mesmo com o Egídio, mas o Caio Henrique é um jogador diferenciado, que tem um grande futuro, acredito eu, que tenha mais rodagem agora no Atlético e que seja convocado até mesmo futuramente para a seleção brasileira. Sobre a questão do lateral esquerdo, isso pode deixar para um futuro podcast, acho que pode render demais essas discussões aí. Pode falar, Vitor. Ainda que ele não seja usado no time do Atlético de Madrid, se vier o caso dele precisar ser emprestado, vai ser uma vantagem para o clube da Espanha, porque ele sendo emprestado para um time que provavelmente terá mercado dentro da própria Espanha, ele vai se adaptar ao futebol de lá. Então, eu acho que o empréstimo, se não der certo, não é totalmente uma jogada perdida do Atlético. Não, longe disso, longe de ser jogada perdida. É um jogador que o Atlético resolveu apostar e também acredito que ele consiga revezar junto com o Renan Lodge ali. E assim espero eu também. Torço muito para que o Caio Henrique dê certo, até porque sou muito fã do jogador. E agora, saindo da questão Caio Henrique, como falei, hoje vamos falar sobre o que aconteceu na semana, então não vamos ficar apenas nesse assunto do Caio Henrique. Só confirmando, Caio Henrique está de volta ao Atlético de Madrid e não é mais jogador do tricolor gaúcho Grêmio. Vamos para outra
contratação, agora uma contratação, né? Podemos dizer, contratação importante para o time do Avaí. Ralf, volante, que tem história no Corinthians, tem história no futebol brasileiro, multicampeão por aqui. Estava no Corinthians, sendo que ficou muito chateado até mesmo com o Thiago Nunes, saiu falando muito por conta da não opção do treinador de usá-lo ali como volante. Agora ele foi para o Avaí. E, Vitor, queria que você voltasse aqui novamente. A primeira coisa que o Ralf disse foi: não vim para passear. Se quisesse, iria para Disney. O que você tem a dizer sobre isso aí, Vitão? Acho algo muito bacana e espero que isso realmente seja verdade, né? Porque no futebol brasileiro hoje a gente vê muitos jogadores com a idade dele, 35 anos, indo para equipes e não jogando muito bem. Mas, por outro lado, eu vejo que o Avaí é surpreendente. O Avaí está na Série B. Se você olhar o elenco do Avaí, tem Kelvin, Valdívia, Adrian, aquele que era do Flamengo, Rildo, Bruno Silva, Wesley, aquele que era do Palmeiras, que era do São Paulo. Então você fica assim, meu Deus, esse time joga mesmo na segunda divisão. E eu acho que isso pode ser um motivo a mais para motivar ele a brigar por algo. Eu acredito sim que ele esteja falando sério. É uma questão complicada, né? Até mesmo porque o Avaí, se for buscar por título, seria do campeonato regional. Vamos ver agora na Série B o que o Avaí vai disputar. Até mesmo pode ser que consiga um título. Essa mescla, é muito importante que tenha a mescla, como já falamos no anterior Grêmio, entre juventude e experiência. O Ralf chega para um time onde o Avaí costuma utilizar bem os jovens, os garotos da base, e também, como o Vitor já adiantou, umas contratações aí com jogadores mais importantes, principalmente o Ralf, claro, e o Wesley, um dos jogadores ao qual eu gosto muito, em particular, um jogador que dá uma cadência meio campo, mas mesmo assim não fez muito sucesso nos times paulistas. E o Joara, lendo outra parte da entrevista do Ralf, para você comentar um pouco sobre a saída do jogador para o Avaí, ele disse assim mesmo, sobre a chegada dele, abre aspas, Ralf: fico feliz, o esforço da diretoria para me trazer, aqui é o Ralf do Avaí hoje. O Ralf do Corinthians ficou para trás, borracha nenhuma apaga a minha história. Então parece que ele quer deixar mesmo, fecha aspas, só para não deixar essa fala dele passar. Parece que ele quer deixar mesmo, Joara, o Corinthians meio que no passado por conta do Thiago Nunes. Claro, nada vai apagar o que ele fez, mas teve uma rixazinha aí com o atual treinador do Timão, né? Com certeza, João. É aquela velha história dos que a galera chama os jogadores mais experientes, né? Os medalhões, que normalmente estão há muito tempo no vestiário. O Ralf tem muito tempo de Corinthians. O que Ralf tem de Corinthians eu não tenho de vida, né? E sempre acaba criando intriga quando o treinador é novo, não tem tanta moral, tá entendendo? Porque uma coisa é você falar alto com o Tite, com o Carille, outra coisa que é o Thiago Nunes, que querendo ou não, o medalhão gosta de crescer para esses caras que são novos, tá entendendo? E como o Vitor falou, o Avaí tá montando um bom time. Eu, como torcedor do esporte, sou PhD em Série B. E essa questão que o Avaí está fazendo é o seguinte: montando o time de medalhões e eternas promessas. Isso é 880. Ou o Avaí vai ser campeão, ou vai ficar lá para 18º lugar, porque é aquela história, tá entendendo? Daquele time montado de medalhão e de eterna promessa. Ou vai ou racha, ou é 880. Isso já aconteceu várias vezes com o Sport. Ano passado, por exemplo, deu certo. O Sport trouxe Guilherme, que era uma eterna promessa, Leandrinho, e trouxe jogadores mais experientes, como o próprio William Farias, a renovação do Brocador, o Elton. E para completar, né, essa questão do Ralf no Avaí, não vai estar sozinho, né? Ralf, Wesley, Valdívia, Rildo, meu Deus, Valdívia e Rildo, não quero ouvir o nome desses caras nunca mais na minha vida. Quem é vascaíno? Não, velho, não fale o Wesley não, velho. Esse cara é safado, velho. O cara passeava em campo na Série A, bicho. O Sport levando 3-0 e o cara andando em campo. Fala o nome desse cara não, velho. Sai fora. O Valdívia, Rildo, tem a questão do Wesley. E também, o Vitor, parece que o Ralf veio sem custo, né, pro Avaí. Sim, veio sem custo. Então, tipo, você pega um jogador com a experiência dele, campeão da Libertadores, com o time precisando voltar à elite do futebol. Você tem um cara com um currículo desse no seu vestiário, isso não tem preço, tipo, um time. São jogadores assim, vou dar outro exemplo também, o Ibson, que jogava no Flamengo, também jogou no Corinthians. Ele tá na Tombense. Eu tava no jogo Vitória do Espírito Santo e Tombense, um amistoso em dezembro do ano passado,
e você vê que o cara nem parece ter aquela idade. Então, eu acho que o Ralf pode sim dar muito certo. Fale o nome Ibson pra mim, não, vai. Esse cara é um charlatão, outro que andava em campo no esporte. Meu irmão, o esporte teve uma sortezinha com medalhão nos últimos anos. O único que deu certo foi Diego Souza, bicho. Esse Ibson é um charlatão. Ô, Joara, calma aí, calma aí. Faz um podcast sobre esporte sozinho, entendeu? Aí você pode ficar falando o nome desse time que ninguém conhece direito, entendeu? Não tem relevância nenhuma pro futebol. Tô brincando, cara. O Ibson, só pra complementar a fala do Vitor, é um conhecido até mesmo da minha família aqui, em um contato dele com meu pai, conversando um jogo que ele teve aqui no Rio de Janeiro, antes de ir para Tombense, ele falou que não quer sair de lá nunca mais, quer se aposentar lá, quer ficar porque ama a cidade de Minas e tá gostando do clube, com certeza tá ganhando um dinheirinho quando esse cara vai para um cara desse com uma bagagem que o Ibson tem, tá ganhando dinheirinho. Se você pegar aí exemplos, não são o que falta. É Dieguinho no São José, é Ibson no Tombense, Ralf agora no Avaí, já é um clube maior. Mas você não perde, você não deixa de falar jogadores com bagagens que estão em clubes hoje menores. Agora, já mudando de assunto, para não ficar nessa questão de o Juan Ralf também tá na Tombense, ex-Flamengo. Isso, tem o Juan também. E boa, Joara. Só para não ficar nessa questão de apenas Ralf no Avaí, ou Joara xingando Wesley, Y, falando de esporte, tem que ser proibido esse nome. É porque deveria ter alguma forma aqui de silenciar um amigo durante o podcast. Senão ele nunca mais falaria enquanto eu estou aqui. Mas tá bom. Vamos mudando agora de assunto. Para fechar, né, um assunto um pouco mais complicado dessa vez. Falamos sobre a ida do Caio Henrique para o Atlético de Madrid, a ida do Ralf para o Avaí, quase não consegui falar o nome do time. E também agora um pouco mais complicado é o processo aí que está rolando na FIFA, algo mais complicado para o Santos e com o Huachipato. O Huachipato insiste na FIFA para receber por Soteldo. Santos vai ao Tais por conta de um acordo. Só para dar uma explicada melhor aos nossos ouvintes. O Huachipato do Chile, ele está cobrando um valor ao Santos. O Santos não conseguiu pagar uma parte dos 50% dos direitos econômicos que adquiriu do Soteldo. Foi parcelado isso, claro que todo mundo paga parcelado. Se os times que têm muito dinheiro pagam parcelado, por que eu não posso também? Então fica a dica, fica o pensamento. O Santos não conseguiu pagar uma parte dessa parcela ao Huachipato, também por conta de toda essa crise. O Huachipato agora vai brigando na FIFA, porque cobrou um valor para o Santos maior, já cobrando juros, já cobrando uma pancada de coisa, e o Santos falou, não, esse não é o valor que eu preciso pagar. Então tá tendo uma briga danada aí, né, Vitor? Entre Huachipato, Santos, FIFA, Tais, todo mundo. Exatamente, e você olha, a multa é 3,5 milhões de dólares. Você pega o dólar hoje no Brasil, convertendo para real, eu fazia isso direto do dia que eu acordava, agora eu não sei, deve estar o quê? Não sei quantos, não sei agora, né? Com certeza está mais de R$4. Então é muito dinheiro. E a multa... Dá uns a multa 15 milhões. Não, dá mais, Joara. Dá o papo... verdade. E se você pega a multa que chegou para o Santos, vem com todo o dinheiro do atraso também. E como você falou, se recusa a pagar. Então, e o pior, o Santos ele tá pagando parcela para 50% dos direitos do atleta. Só que aí o Atlético Mineiro deu uma oferta de 51 milhões pelo Soteldo. E o Santos, sem pagar as parcelas, recusou a oferta do Atlético Mineiro. E o pior, depois disso, o Santos renovou com o Soteldo. Então a situação tá bem feia, tá? A situação tá bem feia e eu acho que tá longe de se resolver. E isso pode desencarregar em risco do Santos ficar punido de contratar jogador. Rapaz, eu fui tentar escutar os dois lados da história. Primeiro eu apurei a questão do time que tá cobrando do Santos. Realmente eles estão com todo o direito. Eles têm que receber. Agora a questão do Santos é válida também, como o João falou. Pô, se os clubes milionários podem dividir, por que eu não posso? Aí eu fui falar com um grande amigo meu, César, santista, que está nos assistindo agora, por sinal, um abraço, César. Porém, eu entro no grupo, tá no meio da discussão, e o cara me fala que Rodrigo é melhor que Neymar. Ou seja, não tem como levar a opinião desse cara a sério.
tá entendendo? Infelizmente. Ou seja, o Santos, para mim, tá errado, porque eu vi em outras matérias que já atrasou 2 parcelas. O Santos está cavando a própria cova, pois, como o Vitor mesmo falou, ele renovou com o Soteldo sem ter como pagá-lo. Bicho, se o Santos vende ele para o Atlético, seria bom para todo mundo. O Santos ganharia um bom dinheiro, tá entendendo? Porque eu acabei de calcular aqui, seria cerca de 16 milhões. Pô, o Santos vai ganhar 50 milhões, velho. Tá entendendo? Enxugaria as dívidas e ainda ganharia crédito a mais para contratar. Sim, sim. E olha aqui, o Santos já tem lá o dinheiro do Rodrigo, né? E talvez esse dinheiro aí dá para recuperar a venda do Neymar que foi gasta no Damião. Meu amigo, você gastar dinheiro com Leandro Damião. Só os clubes brasileiros, eles têm a façanha, eles conseguem fazer uns contratos com determinados jogadores que você olha, fica observando e fala, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que esse cara se tornou um jogador, não é possível que esse cara veio parar no meu clube. Você fala, meu Deus, você consegue ver empresário. Não que o Leandro Damião seja horrível, não. Começou muito bem, jogou muita bola, esteve presente na seleção brasileira, mas depois você não pode pagar tantos milhões em Leandro Damião. Meu amigo, todo mundo é charlatão pra você, né, Joara? Se você é um charlatão infantil. O cara vive daquela muleta com o time B da Argentina. Não. Ó, para de falar besteira também. Aí você tá vendo muito Hernani Brocador e tá tirando ele como exemplo, que é seu ídolo. Eu sei que ele é seu ídolo, você ama o Hernani Brocador e tá deixando os atacantes. O Leandro Damião jogou bola, fez muitos gols. No Inter ele jogou muita bola. O Damião, no início, na primeira passagem, jogou muita bola, fez vários gols de bicicleta, vários gols importantes. Ele fez o gol do título da Libertadores. Entra no segundo tempo. Então não tem como deixar isso de lado. Mas hoje o nosso tema não é Leandro Damião. Falamos agora questão Santos, Soteldo, falamos sobre Ralf no Avaí e também falamos sobre Caio Henrique no Atlético de Madrid saindo para o Grêmio. Então, gente, esses foram os 3 temas que separamos para passar hoje para vocês. O que aconteceu, demos aquela opinada, passamos a informação e também aquela opinião com muita irreverência, claro. Ficar passando formalmente, não. Você vai ter que escutar outro podcast ou então ver em algum lugar que seja mais formal, porque podcast sem reverência, sem opinião, não tem como. É isso aí, essas foram as informações. Durante a semana vamos gravar novamente, vamos postar mais coisas sobre o que tem acontecido. Tem alguma sugestão de tema? Tem alguma crítica? Alguma opinião? Deixa nos comentários, manda mensagem pra gente lá no Twitter, então manda nos nossos perfis particulares também, tanto faz. O importante é você entrar em contato com a gente e deixar a sua opinião. Tá bom, galera? Mais uma vez quero agradecer vocês que acompanharam até aqui e também queria chamar meu amigo Vitor para dar o seu destaque final desse podcast. Então, o meu destaque final ele não vai ser muito positivo, pelo menos a leitura que eu faço, porque a gente citou 3 jogadores, Soteldo, Ralf e Caio Henrique. O Caio Henrique é uma promessa, está saindo para um time europeu. O Soteldo, com certeza, ele tem mercado internacional e está envolvido com questão de FIFA e tudo mais, o Santos está envolvido por conta dele. E a gente vê mais uma vez um medalhão se transferindo no meio do futebol, da elite do futebol brasileiro. Então você vê mais uma situação do futebol brasileiro perdendo jovens jogadores e se mantendo com aqueles jogadores mais velhos de 35, 32 anos. Esse é meu destaque final de hoje. Pô, cheio de coisa ruim, cara quer ficar falando mais coisa ruim ainda. E todo mundo sabe disso, não precisa lembrar não. Fala uma coisa boa aí, fala aí que Ralf vai diminuir a idade, vai correr pra caramba, e é isso aí, Marcelo Oliveira vai assumir a lateral esquerda do Grêmio, vai jogar demais. A torcida do Grêmio me mata, quer me xingar e quer me expulsar aqui do podcast também. Mas é isso aí, valeu, Vitão. Sua participação mais uma vez foi ótima, um prazer ter você aqui, falar com você mais uma vez. E para terminar, nosso amigo, não queria nem deixar ele falar esse destaque final, né? Mas vai lá, se falar esporte, eu corto o áudio. Se falar esporte, eu corto o áudio. Pode ir, Joara. O meu primeiro vai para anunciar que estaremos postando agora toda quarta-feira no nosso YouTube. E a segunda é a reclamação pública que eu vou fazer aqui. Rapaz, o nosso Twitter virou uma rinha de ADM, velho. Os caras estão se matando no Twitter, bicho. Que é isso, velho? Nada, mano. Isso aí se chama opiniões diferentes. Então a gente tem que falar mesmo, tem que discutir. Eu xingo o Vitor me xinga, mas depois no WhatsApp tá tudo bem, Ô, João, tudo de boa. Se eu falar da nova camisa do esporte, tu me xinga, velho? Se eu anunciar aqui o lançamento da nova camisa do esporte. Nem sabia que tinha nova camisa do esporte. Eu vi do Ceará, porque o Ceará é maior que o esporte. Então, de resto, não preciso mais falar nada, não.
Não, e hoje foi dia de eu xingar o Ojoara, tá? Hoje foi eu xingando o Ojoara, que ele ficou falando que Rummel joga bem, que